ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, meus amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sobre a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Por que reencarnamos? Conheça nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube e Instagram. Marque aquele seu amigo, curta e compartilhe nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e da nossa região. Na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença de nossas queridas amigas Loine Parisotto e Sandra Cúcera, ambas trabalhadoras da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Loine. Bom dia, amigos. Muito bom estarmos juntos. Bom dia a todos os que nos ouvem. Bom dia, Sandra. Bom dia, Nick. Bom dia, Loine. Bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham. Que tenhamos um ótimo sábado. Que assim seja. Eu sou o Nick da Associação Espírita Amor e Caridade e serei o vosso âncora dessa manhã. Antes de abordarmos nosso tema de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, alguns de forma anônima, e também a Palmar Impermeabilizações, cujo recado vamos acompanhar agora. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje, o que nós vamos abordar é Por que reencarnamos? A reencarnação, dentre os pilares da codificação espírita, talvez seja o que ainda encontre obstáculos em alguns corações. Dúvidas pertinentes tais como: por que não lembramos das nossas experiências anteriores? Ou ainda, por que a evolução não pode processar-se apenas no plano maior ou plano espiritual? Essas questões costumam manter vivas as nossas dúvidas. Resumiremos em todas elas em uma questão e te convidamos a vir conosco
para refletir. Afinal de contas, por que é que nós reencarnamos? Bom, vamos começar então com uma pergunta para a Loine. O dogma da ressurreição é aceito pela universalidade das doutrinas cristãs. Com a reencarnação, porém, não acontece o mesmo, sendo inclusive fortemente rechaçada pela maioria delas. Por que isso acontece? E qual a diferença entre a ressurreição e a reencarnação, Laine? Sim, nós vamos começar então dizendo que reencarnação é uma palavra que foi criada por Kardec. E Kardec, nós entendemos, sabemos que foi o grande codificador da doutrina. Então, ele era um pedagogo e ele fez todos os estudos, acompanhou os fenômenos da mediunidade, reuniões, para que ele pudesse depois codificar, compilar tudo isso nas obras básicas que nós temos. Então, ele foi quem inventou, quem criou a palavra reencarnação, que quer dizer o retorno na carne. Só que ele deixa bem claro que é em uma nova carne. A reencarnação, então, quer dizer que o espírito vai renascer, mas com um corpo diferente. E a ressurreição vem de ressurgir, que também é retornar, é voltar, mas só que na mesma carne, no mesmo corpo que morreu. Então, aí nós entendemos que é impossível, né, cientificamente é impossível aquele que já teve o seu corpo decomposto retomar o mesmo corpo. Aqui é importante a gente destacar das aparições dos mortos, né? Tem uma passagem aqui de Jesus em Lucas, no capítulo 24. Então, acontece quando a gente consegue visualizar, acontece graças ao corpo espiritual, ou perispírito, ou corpo astral. E foi o que aconteceu então com Jesus quando ele se materializou diante dos seus discípulos. Eles estavam num lugar completamente fechado, portas trancadas, janelas, porque eles tinham medo da perseguição dos judeus. E aí Jesus apareceu e disse, né, que a paz seja convosco. E a gente poderia se questionar, então como é que Jesus apareceu? Como é que ele entrou? Ele não teve dificuldade nenhuma, porque ele é o corpo fluídico. E nós sabemos que o que permanece depois da morte do nosso corpo físico é o corpo perispiritual, que pode se fazer visível, né, dependendo da ocasião. Então, algumas religiões cristãs, elas anunciam a ressurreição dos mortos e o retorno de Jesus para separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, o bem do mal, e transformar a terra em um paraíso pelos eleitos. Então, parece até um filme de horror. Como é que vão se recompor esses corpos já decompostos, não é mesmo? Ainda que isso ocorresse por uma mágica divina, haveria uma multidão tão grande de ressuscitados que não teríamos lugar para todos na Terra, não teríamos espaço, porque o homem, ele surgiu há pelo menos 1 milhão de anos. Então, essas fantasias, podemos assim dizer, extremamente ingênuas à luz do conhecimento que nós temos hoje, nasceram de interpretações equivocadas, por má fé, por descuido. Por ignorância, né? Por ignorância. Muitas vezes por interpretações equivocadas, e aqueles que têm um pouco mais, digamos, menos conhecimento, capacidade de discernimento, eles vão meio que aceitando essas verdades. Justamente por não terem o conhecimento necessário para poder discernir, não é mesmo? Então, a gente pode dizer que o juízo final, ele é incompatível com a justiça divina.
Porque a gente entende que nenhum crime, por mais tenebroso que seja, nenhum comportamento, por mais vicioso, nenhuma existência, por mais comprometida com o mal, justifica uma punição definitiva, uma destinação assim definitiva, um sofrimento sem fim. Não há crime que justifique um castigo eterno, e nós sabemos disso. E toda sentença deve ser compatível com as necessidades evolutivas de cada um. E a gente precisa entender que a reencarnação, ela não é punição, e ela é oportunidade de repararmos os erros. E nós sabemos que devemos seguir as leis de Deus, as leis dos homens, e que se a gente não dá conta e não consegue, numa encarnação apenas, que é o que acontece, e nós vamos precisar retornar sim, quantas vezes forem necessárias, mas com o objetivo da evolução, da melhora. E tem uma frase de Coríntios, que está em Coríntios, no capítulo 15, que ela é muito significativa. Ela nos diz: se nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, por isso que eu penso que muitas vezes há um erro de interpretação. Isso acontece conosco. A gente lê um trecho, uma frase, e cada um de nós consegue interpretar de uma forma. Então, nós acreditamos sim na reencarnação do espírito num corpo novo, como o único objetivo que nós vamos falar ao longo do nosso programa, que é a evolução, o aperfeiçoamento moral e intelectual. Eu quero apenas acrescentar um ponto nessa fala da Loine, que esclareceu basicamente toda a questão, a diferença entre ambos os vocábulos, né? Ressurreição e reencarnação. Mas existe um ainda que a gente precisa considerar, que é quando nós nos referimos à ressurreição eterna. Às vezes tem esse adjetivo depois da ressurreição, né? Ressurreição eterna. Nós entendemos que quando o cristão se refere a essa ressurreição eterna, referindo-se à ressurreição do Cristo, Cristo glorificado, que mostrou que está na eternidade nos aguardando, né? Esse ponto seria o estágio final do processo de reencarnação, porque o processo reencarnatório, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio, porque o objetivo não é ficar reencarnando sem parar. É uma hora a gente parar de reencarnar quando a gente alcançar a ressurreição eterna, que é a condição de puro espírito. Então, ao fim e ao cabo, a gente pode dizer assim que nós vemos da mesma forma, nós estamos destinados ao reino dos céus, ao lado do Senhor, numa morada de espíritos celestes, só que há aqueles que creem que isso vai acontecer em uma única encarnação, e nós entendemos que não é possível. Certo. Que nós temos que ter várias oportunidades para que possamos nos depurar. Porque às vezes a gente pensa assim, uma encarnação para extirpar 1 ou 2 defeitos já é muito. Aqueles mais severos, aqueles que são o nosso calcanhar de Aquiles, né? Imagina alcançar pureza em uma única encarnação, né? É bem difícil. E essa ressurreição eterna, acho que vale a pena a gente ressaltar que ela será, quer dizer, acontecerá, mas em espírito. Exatamente. Em espírito, tá? Porque nós somos espíritos, nós somos almas. Nós só temos um corpo. Então, acho que só para as pessoas entenderem melhor essa questão, né? Acontecerá sim, mas quando a gente realmente, como diz a Sandra, a gente estiver realmente depurados, né? De todas as nossas mazelas que a gente carrega ainda. Sandra, uma das primeiras questões que vem à mente quando pensamos na reencarnação é a da memória das experiências vividas. Se reencarnar é um fato, por que não guardamos na lembrança as nossas encarnações passadas? Como podemos falar em aprendizado se tudo vai caindo no esquecimento?
Pois é, essa é uma das primeiras objeções que sempre vem à mente. Eu acredito que a gente, ao longo do programa, vai voltar nesse ponto algumas vezes, né? Então, nós seremos breves agora nesse momento para que a gente possa discorrer mais junto com outros pontos que abordaremos mais para frente. Basicamente, pensamos assim, ó, o homem não pode e nem deve saber de tudo. Até porque, se isso acontecesse, nós seríamos Deus. E se nós estamos tendo uma série de experiências, é preciso que nós possamos andar com relativa segurança. Se nós tivéssemos a lembrança de tudo o que fomos e de tudo o que fizemos, seria muito difícil conseguir andar no mundo. Muito difícil. Porque o peso do fardo das lembranças menos felizes nos lançaria ao chão. Ao passo que, de repente, o pouco de bem que a gente fez poderia nos exaltar o orgulho. Não é? Então, eu sempre gosto de pensar assim, ó, quando vem essa questão. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, e na maioria imensa das pessoas, a gente não dá conta de certas situações que aconteceram aqui, agora, nesta encarnação, há poucos anos. E quantos de nós precisa recorrer ao apoio psicoterápico para a gente conseguir fazer esse enfrentamento daquilo que a gente viveu? Imagina se abrissem uma comporta que está ali represando tudo que a gente viveu, mas que já está lá no passado. Está lá. Porque a gente não tem condição de suportar isso tudo. A gente, pela misericórdia divina, está tendo essa bênção do esquecimento para poder andar acertando um pouco mais os nossos passinhos. Então, eu acho que isso resume bem. Imagine a gente reunir-se com desafetos de outras experiências se nós lembrássemos que eles são nossos desafetos. Né? O movimento lógico seria a rejeição. Né? Então, Deus nos proveu daquilo que é necessário, que é a voz da nossa consciência e que é essa lembrança instintiva daquilo que fomos e fizemos, porque onde estão as nossas chamadas tentações, ali estão os pontos onde nós caímos em outras experiências e é ali que a gente precisa observar. Sim. Uhum. Não, concordo. Bem explicadinho. É isso aí. Não preciso fazer regressão, não preciso saber de quem fui, o que eu fiz, mas é justamente aí, onde eu percebo que tem as minhas más tendências, é aí que eu preciso me trabalhar. Não precisa nada de diferente além disso. Eu só levantando uma questão sobre o que a Sandra acabou de colocar, que realmente, como a gente não lembra do que nós fizemos, né, em outras encarnações, mas nós carregamos aquilo que nós passamos, né, através das nossas sensações e dos nossos sentimentos. Por que eu falo isso? Dá para deixar bem claro, por exemplo, porque é que muitas vezes você antipatiza com uma pessoa que você nem conhece. Você nem sabe quem ela é. Por que você simpatiza com uma pessoa que você nem conhece? Você nunca teve contato com aquela pessoa, pelo menos nessa encarnação, né? Então, as sensações ficam. Eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes. Eu tenho um grande amigo meu, e eu conheço ele profundamente. Eu sei que ele realmente é um ótimo filho. Ótimo filho. E como eu conheço também o pai dele, eu sei que eles não conseguem, o pai não consegue olhar nos olhos do filho. Não consegue. E o filho, durante toda essa encarnação, tentou ser uma pessoa coerente, decente, boa, e é ainda, né? Mas o pai não consegue, de maneira nenhuma, olhar para o filho. E nem ter algum tipo de relação, uma proximidade, né? Um carinho. Né? Então eu estava conversando com ele muitas vezes, e aí eu falei para ele que provavelmente seja, né, algum espírito que em vidas passadas tiveram algum conflito. E aí Deus
com a graça dele, coloca todos esses nossos, vamos, entre aspas, inimigos, ou aqueles que nós já tivemos problemas, também na nossa família. Então, a sensação que o pai sente, o sentimento que ele tem pelo filho, por mais que ele tenha certeza que ele está errando, ele não consegue ser amoroso com o filho. Ele não consegue. Então nós carregamos conosco esses sentimentos, mesmo sem eu saber o que aconteceu em outra encarnação. No nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tem, né, as causas das aflições, e a gente divide em duas possibilidades, então. As causas atuais e as causas que antecedem, que são justamente essas vivências de outras existências que a gente não consegue explicar, mas que as sensações vêm. Então, se nesta existência eu estou procurando fazer o meu melhor, se esta, por exemplo, essa aflição desse pai e esse filho, se não é de agora, se foi tudo legal, se foi um pai presente, né, se foi um bom filho, se tentaram o tempo todo e ainda não conseguem, sim, tem a explicação. A explicação está lá no passado, mas que não precisa nem buscar, é só trabalhar, porque eu penso que quando viemos assim para essa encarnação com esse tipo de vivência em relação a algum familiar, que nós fizemos justamente aquilo que tinha que ser feito, claro, com o amparo da espiritualidade maior, na nossa programação, para que nós pudéssemos vir assim, nesse grau de parentesco, porque é um amor muito grande, o de pai e do filho, da mãe e do filho. Então, por mais terrível que tivesse sido aquilo tudo que aconteceu naquela vida anterior, nós, enquanto pais e filhos, é um amor tão bonito, e a gente sempre ouve que o amor de mãe, por exemplo, é o que mais se aproxima do amor de Deus para conosco, que nós não temos condições de analisar. Então, nada melhor do que estarmos ali próximos para podermos resgatar, dar passos adiante na nossa evolução. Mas, Loine, uma questão que nos ocorre e nos leva ao tema central do nosso programa é: não poderíamos fazer nossa jornada de aprendizado totalmente no plano espiritual? Por que a reencarnação é necessária em nossa caminhada? Sabe que a minha mãe costuma brincar e ela diz: eu não volto mais. Eu vou pedir para Deus, eu não quero mais retornar. Então nós sabemos que mesmo que lá na erraticidade nós temos a possibilidade de evoluir, e nós evoluímos, e nós continuamos a nossa caminhada, e a gente sabe que do lado de lá existe também todo aquele encaminhamento, aquela vivência, a busca do aprendizado, o estudo, o trabalho, e mesmo assim nós necessitamos reencarnar para conquistar realmente, para confirmar, digamos assim, para confirmar, para provar a conquista dos valores morais que nós estávamos lá do outro lado buscando, lá no nosso plano espiritual. Porque o nosso comportamento frente aos desafios aqui no plano físico, eles é que vão revelar a nossa verdadeira personalidade. Porque eu gosto muito do exemplo da faculdade que a gente fala. A gente passa o curso todo de graduação, de pós-graduação, estudando, vendo a parte teórica, e sempre com aquele medinho na hora do estágio, não é assim? Eu, na área da educação, fiz muito isso. Eu estudava e lia, e ficava, meu Deus, e na hora do estágio, como é que vai ser? A gente é jovenzinha ainda quando inicia tudo, e aí quando você se depara com uma sala de aula cheia de aluno. Então, eu penso que é muito semelhante isso. Nós estamos lá no plano espiritual buscando esse conhecimento, aquilo que nos falta. E quando chegamos aqui, é a hora da gente demonstrar. É o nosso estágio, né? O estágio como é que vai ser? E aí? Não é?
Então, a reencarnação, ela é a oportunidade que nós temos de aperfeiçoar, de nos melhorarmos mediante a nossa experiência, construindo, então, o nosso destino. E a doutrina espírita nos diz que Deus nos cria espíritos simples e ignorantes, sem a noção e sem o conhecimento do bem e do mal, mas predispostos para que possamos aprender com igual aptidão para tudo. Nós reencarnamos para evoluir, reparar erros, nos aproximarmos da perfeição moral. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 166, é perguntado aos espíritos como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Nós temos um capítulo todo no Livro dos Espíritos, ele é muito esclarecedor. Para quem gosta do assunto da reencarnação, busque no livro, porque são várias questões. E aí, quando é perguntado isso, os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Claro, nós temos uma longa caminhada, como a Sandra colocou no começo, para que possamos ser espíritos melhorados. E então nós vamos precisar, sim, ter novas existências. E depois, como é que se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. E ainda mais tem a letra B dentro da mesma questão. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E nós podemos dizer que existem aqueles que se posicionam de forma contrária à reencarnação, não é mesmo? Sabemos da necessidade de estarmos aqui vivenciando na pele, podemos assim dizer, aquilo que nós necessitamos de experiências que vão nos trazer o aprendizado necessário, o fortalecimento moral que nós precisamos ter. Então, tem aqueles que se posicionam de forma contrária à reencarnação, alegando que, puxa, agora vou nascer novamente já carregando um fardo de problemas do passado? Não é justo eu nascer, né? E continuar com essa carga, resgatando uma vida de existências passadas, de erros de existências passadas. Estes ainda estão convictos de que Deus reserva um lugar para que aguardemos o dia do juízo final. Então, aqueles que não acreditam são aqueles que permanecem esperando o dia do juízo final. E é muito importante a gente entender que as almas não estão destinadas completamente ao céu ou ao inferno. A gente precisa... Nós temos uma caminhada evolutiva já de espíritos em evolução, com encarnações já vividas, e se a gente fizer um estudo agora de como era o homem primitivo no passado, o quanto nós evoluímos, nós não podemos mais pensar do mesmo jeito. Nós precisamos avançar. Hoje, nós não podemos mais acreditar que vamos ficar lá adormecidos esperando o dia do juízo final para sabermos se vamos para o céu ou para o inferno. Ou então, quem não passa por isso, eles creem, quem não acredita nisso, acredita no quê? No perdão. Mas de que forma? Que se arrepender, Deus vai nos perdoar. Vamos receber uma penitência e a gente se arrependeu pelos nossos erros e está tudo certo. E quem vai nos impor essa penitência e quem vai nos perdoar é um outro ser, um sacerdote, um ser humano, pecador tanto quanto nós, partilhando da mesma etapa evolutiva, podemos assim dizer. Ele é que tem esse poder de nos perdoar, de nos dar a penitência e fica tudo certo. Então nós precisamos avançar, nós precisamos procurar entender como é que nós vamos reparar
aquilo que tenhamos feito de errado no passado. A reencarnação é a coisa mais maravilhosa que tem. Sandra? Então, eu estava encantada aqui ouvindo a Loine, mas eu quero puxar a questão 132. São várias questões no Livro dos Espíritos que falam sobre esse tema, né? Mas na questão 132, Kardec faz essa pergunta bem objetiva. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí, são dois os pontos que são trazidos. Um é esse que a Loine nos trouxe, que explicou muito bem, com todas as suas nuances, né? Que é a questão de buscar a perfeição moral, né? Alcançar a perfeição moral através dessas encarnações, vidas sucessivas. Mas o outro ponto que a gente pouco fala é este aqui, que conforme está lá na questão 132. Dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, enquanto o espírito se aperfeiçoa, ele é instrumento de Deus no aperfeiçoamento da sua obra. Certo. Eu acho isso maravilhoso. E quanto mais a gente se capacita, mais a gente se torna apto para assumir uma cota maior de co-criador nesses planos menores, avançando para os planos maiores e contribuindo assim com a obra da criação. E Kardec comenta, depois da resposta dos espíritos nessa questão, ele diz assim, ó, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, em sua sabedoria, quis que numa mesma ação encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Porque como é que o mundo avança? Não é através do trabalho do próprio homem. O homem que vai descortinando o conhecimento, as ciências, as leis da matéria e, por que não, as leis do espírito. E desta forma vai promovendo avanços tecnológicos, avanços em todas as áreas. Saúde, educação, tecnologia. A gente tem aí agora a inteligência artificial. Jesus, o que é isso, né? Um impacto tão imenso, né? Facilitando tanto a vida da gente, mas também tem o alerta que a gente precisa ligar. Enfim, então, enquanto o homem faz a sua caminhada, ele contribui como instrumento na obra da criação. Então, são basicamente esses dois pontos. E assim, uma outra coisa que eu gosto de pensar é que, assim, nós precisamos de recomeços. Nós precisamos de recomeços. Como assim, depois de uma convalescência, a gente precisa daquele momento assim de não ter muita tribulação, de não ter uma carga de trabalho muito grande, para que a gente possa, assim, um pouco mais tranquilo, recomeçar. Não é? Aí, a cada encarnação, Deus, pela sua infinita misericórdia, faz com que nós, mergulhados na carne, estejamos meio que obliterados das nossas experiências anteriores, como a gente falava, e é como se a gente ganhasse assim, ó, uma trégua, né? Uma trégua, uma moratória, um reset, uma formatação do nosso HD. Vamos começar de novo. Poxa, mas eu não estou aguentando com tudo que já aconteceu. Tá dando bug aqui no meu hardware. Meu computador não está funcionando direito. Então, Senhor, formata para mim e me dá uma nova chance. E olha só, aí a gente recomeça. Então, se a gente for parar para pensar assim, é muito maravilhoso, é providencial, é divino. É a tela em branco, né? É a tela em branco, isso. Então, como Deus é bom, né? Ele nos oportuniza a gente se refazer, né? Conforme a nossa capacidade de carregar esse fardo, né? De maneira nenhuma. A gente que vem aqui para quitar todas as nossas dívidas, a gente não teria condições, né? E eles vão nos conduzindo de uma forma para que eu, de alguma forma, eu vá revendo os meus conceitos, as minhas más inclinações, mas tudo com o tempo, né? Opa, não consegui me reformar em duas questões, então me reformei em uma, na próxima você vem, faz novamente, se reforma na próxima. Poxa, isso é muito muito amor, né? É muito amor envolvido pelo Pai, né? E veja só, Nick,
Só uma coisinha. Assim, quando a gente está na carne, a gente está limitado, né? Pelos nossos 5 Sim. parcos sentidos. A gente não consegue captar mais do que o que eles nos fornecem. E quando nós estamos limitados, nós somos capazes de estabelecer um foco. Imagine se a gente tivesse condição de ver o plano espiritual, de lembrar das nossas encarnações anteriores. Nós íamos ficar deslumbrados, perdidos, atônitos. Não íamos conseguir concentrar foco em lugar nenhum e a gente não ia ser produtivo. Então, esse mergulho na carne tem também esta proposta, que nós, limitados, estabeleçamos focos e assim consigamos caminhar um passo de cada vez, promovendo uma área do conhecimento de cada vez. Perfeito. Meus queridos, a gente está acompanhando todos os bom dias aqui que estão dando para a gente no Facebook, tá? Muito obrigado a todos que estão colaborando com a gente. Afinal de contas, vocês colaboram quando vocês nos dizem bom dia. Palavras carinhosas também. Muito obrigado a todos, mas o tempo urge e as questões são muitas, né? Então vamos continuar aqui. O tema da reencarnação, Sandra, ela é bastante desafiador. Haja vista a rejeição que ainda enfrenta entre boa parcela da sociedade, principalmente a sociedade ocidental. Por isso, seguimos a perguntar sobre quais outros aspectos poderíamos elencar que justifiquem, então, a reencarnação? Então, eu acho que quanto à menção objetiva de aspectos, a gente talvez tenha comentado, né, adequadamente ainda há pouco, né, com o que a Loine nos trouxe. Mas eu gostaria de trazer aqui, ainda explorando esse ponto, né, porquê da encarnação, o exemplo do Cristo, que é a nossa referência, né? O nosso norte, a nossa bússola. E quando que ele nos deixou essas lições? Porque o Espiritismo vem e descortina as lições do Cristo, ampliando, né? Dando mais amplitude e explicando, chamando agora a nossa razão para esse trabalho de sentir o Cristo, agora compreendê-lo e então poder empreender a nossa transformação. Mas lá em Germe, Jesus já nos deixou todas essas lições. E eu quero lembrar de 2 episódios do Cristo. Um deles é quando Jesus caminha sobre as águas. Ai, eu acho maravilhoso isso. Lembro quem assistiu The Chosen vai lembrar o último episódio da 3ª temporada. Uma das cenas mais belas de toda a série está lá, né? Quando Jesus caminha sobre as águas e Pedro vai ao seu encontro. Então, o que quer dizer isso? Evidentemente, assim, que quer dizer muita coisa, mas a gente fazendo uma análise bem rápida. Quando Jesus aparece aos discípulos que enfrentavam uma tempestade, caminhando serenamente sobre aquele mar revolto, ele nos está dizendo, quando ele vem acima das águas, e as águas, elas são um símbolo da matéria, tanto que lá no diálogo com Nicodemos, Jesus afirma, é preciso renascer da água, da matéria e do espírito, renovação. Né? Então a água tem essa simbologia da matéria. Então Jesus caminhando sobre as águas, ele nos propõe vencer a matéria através dessas experiências sucessivas. E por que a gente chega a essa conclusão? Veja só, um pouquinho antes desse momento, acontece a multiplicação dos pães. Então eles estão lá com aquela multidão, Jesus pega o pouco que eles tinham para oferecer, multiplica, alimenta a multidão inteira, alimenta os discípulos e então diz a eles para irem adiante, tomarem do barco e atravessarem o lago de Genezaré, que ele iria depois. Esse tomar o barco e ir adiante é a gente tomar o nosso novo barquinho
e assumir uma nova encarnação e nos colocarmos nessa travessia que muitas vezes é um mar revolto. E esse mar é a matéria que a gente vai ter que enfrentar indo adiante de Jesus, porque Ele já nos alimentou. Da sua palavra, do seu exemplo, da sua vida. Ele nos preparou, Ele nos fortaleceu e Ele nos envia. Mas quando a coisa aperta, olha, eu me emociono toda vez que eu penso, quando a coisa aperta, tenhamos a certeza que Ele virá, caminhando por sobre as águas, como a nos dizer, eu venci o mundo, eu venci a matéria, eu estou sobre as águas e dominando a matéria, mais ainda, porque Ele acalmou a tempestade. Porque o Espírito puro, ele não tem mais nenhuma influência da matéria e ele domina, ele reina sobre a matéria. Não é isso que está lá em Gênesis? Que Deus criou o homem e disse que ele reinasse sobre toda a criação. Esse é o nosso objetivo, destino que nos está traçado. Então, no momento que a coisa aperta, ele vai surgir, nos convidando a também fazermos esse movimento. E um dia a gente vai conseguir. Lá no diálogo com Nicodemos, que a gente acabou de mencionar, tem isso, o renascer da água e renascer do espírito. O renascer da água é renascer do corpo, porque o corpo é como se fosse um mata-borrão. Então, veja só, a gente tem espírito e a gente tem corpo, mas unindo essas duas coisas tão diferentes, nós temos o perispírito, que é aquele laço, né? E à medida que a gente vai tomando decisões equivocadas, isso vai repercutindo no nosso perispírito. E aí a gente vai se desviando do caminho reto 1, 2, 3, 4, 5, 10 encarnações. Chega uma hora que esse perispírito está tão judiado, digamos assim, que ele precisa ser lavado de uma nova encarnação, renascer da água. A gente não é vaso de barro, né? Paulo não era o vaso escolhido. Então a gente é mergulhado nesse corpo de carne, que é o vaso de barro, onde a gente vai ser lavado. Literalmente, porque aí o que acontece? Esse perispírito que já foi tão maltratado, que absorveu tanto dos nossos erros, ele vai transmitir como se fosse assim, uma depuração mesmo, para o corpo físico que vai nascer com imperfeições. Aí vem a dor. Aí vem a dor, né? Vem as problemáticas das enfermidades, as problemáticas das enfermidades mentais, né, de todas as nossas dificuldades. E esse novo corpo é o nosso mata-borrão. Né? Então, olha só a importância da encarnação. E aí tem também o renascer do espírito, porque a gente pode renascer 1000 vezes na carne e dar 1 ou 2 passos para frente, enquanto que a gente pode renascer 2, 3 vezes e dar 1000 passos para frente. Basta termos vontade. Então, é renascer do corpo, mas renascer também do espírito para que esses renascimentos sejam proveitosos. Basta a gente ver Paulo e Madalena, que fizeram em uma encarnação o que a gente talvez precise de quantas? 30, 20, 50. Quer complementar, Elaine? Não, tá perfeito. Eu também me encanto de ouvir. Meus queridos, então, o tempo urge. Antes de encerrarmos o nosso tema de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. E vamos chamar então o recado do nosso patrocinador maior, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Meus queridos, estamos no programa Hora Espírita de hoje e estamos trabalhando a questão por que reencarnamos? Loine, tanto a codificação espírita quanto as obras subsidiárias e complementares, especialmente a série André Luiz,
das psicografias de Chico Xavier, nos falam de planejamento reencarnatório. O que vem a ser isso e como acontece o planejamento reencarnatório? Antes de reencarnar, o espírito ele participa, sim, de um planejamento reencarnatório, geralmente auxiliado por espíritos mais evoluídos. Eu penso que sempre auxiliado pelos espíritos mais evoluídos. A menos que o espírito esteja num grau de perturbação, de incapacidade de ajudar a programar, a reprogramar a sua vinda. Então, a menos que ele não tenha condições, por N motivos, então vai ser feito esse planejamento pelos nossos irmãos da espiritualidade maior. Eu acho muito interessante que a gente pense sobre isso, porque vai nos ajudar a compreender muitas vezes as dificuldades que nós vivenciamos ao longo da nossa jornada, quando a gente entender que nós ajudamos a escolher as experiências que vivenciamos, porque sabemos lá do plano espiritual, onde a gente consegue ver tudo com maior clareza, lá a gente percebe exatamente o que nós precisamos, onde precisamos avançar. Então, nós poderíamos destacar aqui 3 questões, que seria a missão, as missões e os objetivos. O que esse espírito vem fazer? Isso é pensado na espiritualidade. Qual é o objetivo desta encarnação? Todos aqueles que nós já falamos, né? E importante, sim, lembrarmos daquele que a Sandra busca, que é nós chegarmos a um determinado ponto que sejamos os ajudantes de Cristo, podemos assim dizer. Então, as missões e os objetivos, a família e o meio. Olha só, nós vamos ajudar a pensar a família que nós teremos aqui e em que meio vamos viver. E também vamos ajudar a pensar nos desafios e nas provas que nós vamos vivenciar, as dificuldades que nós vamos precisar enfrentar para nos fortalecermos. Então, a gente sabe que o espírito não lembra das vidas passadas, embora essas experiências influenciam muito na nossa personalidade, nas nossas tendências, nas nossas aptidões. E após, então, a morte, né, nós temos todo esse planejamento, viemos para cuidar disso tudo. Então, as missões, os objetivos, a família, os desafios e tal. E quando a gente voltar, que também é parte do nosso programa de reencarnação, quando a gente volta, a gente vai passar em revista tudo aquilo que nós fizemos e o que nós viemos realmente para fazer. Eu penso que é uma hora difícil essa, né? Abrirmos os olhos lá no plano espiritual e aí vai começar a nossa retrospectiva. Tudo isso nós fizemos, de bom, de ruim, e o que nós realmente nos propomos a fazer antes de virmos. Então, isso tudo nós temos, a gente precisa ter, não é? Nós não estamos aí jogados ao léu. A gente tem um caminho para seguir. Então, a localidade, a região onde vai estar, essa questão da formação familiar, a estrutura física, o gênero das provas, né? Sempre de acordo com a sintonia que o próprio espírito atrai para si. Lá também, buscando no Livro dos Espíritos, na questão 258, é perguntado então: no estado errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito ele tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? E aqui, então, mais uma vez, é uma afirmação. Ele mesmo escolhe o tipo de provações. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ele escolhe a natureza das provas, ajuda, participa disso tudo. Por exemplo, existem aqueles que pensam que tenham que passar pela prova da riqueza,
ou da miséria, ou da convivência com os malfeitores, com vícios. E a responsabilidade pelo sucesso ou pela queda é de cada um, né? Vai depender da força moral que a gente tenha. No livro Nascer e Renascer de Emmanuel, também tem uma colocação assim que ele nos diz que há quem, na hora da escolha, né, dos desafios, que há quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde. Há quem solicite a saúde para estender assistência aos enfermos. Olha que interessante. Há uns que pedem um cérebro claro e forte para servir aos ignorantes. Olha a importância daqueles que têm a inteligência mais desenvolvida, a capacidade de pensamento, com discernimento, olha só. E há também aquele que pede um cérebro frustrado para poder se restaurar através da humildade e da dor. Aqui a gente consegue já aqui fazer uma leitura. Por que tem aqueles que se destacam, né, tão inteligentes? Por que tem aqueles que têm tanta dificuldade? Então, através das diferentes provações que o espírito enfrenta na carne, é que ele encontra o caminho pelo qual ele se aperfeiçoará. E aqui, ainda eu quero colocar que o plano reencarnatório, ele não é fatalista. Né? Isso é importante a gente saber. Porque toda desgraça mínima tem que sofrer, não é assim? Então, aqui também nós temos um esclarecimento bem interessante lá no Livro dos Espíritos, na questão 145, sobre isso, que ela vai nos ajudar a entender que não é tudo que nos acontece, né? Tudo que aliás, a questão 259, que nós temos sim essa programação, mas olha só. Por exemplo, se o espírito opta por nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha. Ele estaria entre os malfeitores, mas não cada um dos atos que viria a praticar e que são resultado de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, eu me dispunha a vir a ter uma existência junto com os malfeitores. Mas ali, como me conduzir ali, isso é comigo. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Olha, o espírito sabe que escolhendo tal caminho, terá que suportar tal gênero de provas. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Não tem como saber isso. Os detalhes dos acontecimentos, eles nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres e não saberes em qual deles cairás. Pode ser também que não caias se fores bastante prudente. Se passando por uma rua, uma telha lhe cair na cabeça, não creiais que estava escrito, como vulgarmente se diz. Então, aquilo que o Nick falou, não é toda essa desgraça, mas é a natureza das provas. Então, aí, mais uma vez, onde está a nossa dificuldade, é o nosso aprendizado, é a nosso foco. Eu gosto bem rapidinho, só para complementar, eu gosto de trazer sempre aquela passagem do apóstolo Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Nós não precisamos passar pela dor para aprendermos, mas precisamos amar. Até nós não chegarmos ao ponto de amar indistintamente, nós realmente iremos passar pela dor. Mas amar é um aprendizado. Difícil, Nick, não difícil. sei para quanto tempo. Difícil, sim, mas a gente precisa trazer isso, né? Gente, então, para a gente
encerrar assim rapidamente, né? Há uma complexidade muito grande que envolve tantas pessoas, tantas circunstâncias, e pode parecer impossível algum planejamento para dar conta de tudo isso, não é, Sandra? Por isso que quem faz é Deus, né? Porque, de fato, assim, se a gente for pensar, a gente numa encarnação consegue arrumar débito com tantas pessoas, com tantas circunstâncias, com a sociedade, com o fulano, com o ciclano, com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido. E aí a gente pergunta, meu Deus, como é que nós vamos desenrolar esse nó, né? Então, eu gosto de pensar assim no exemplo da teia, porque a gente fala na teia reencarnatória, teia das reencarnações sucessivas, porque realmente uma teia, sabe uma teia de aranha? Ela é assim, aquele fio todo trançado, e que a aranha que tece e ela que às vezes morre na própria teia. Então a gente tece essa trama, às vezes cheia de nó, não é? E a gente se enrola nela. Para desamarrar isso aí, só Deus. Então todo esse planejamento reencarnatório, ele é feito por mais que a gente possa participar, e como a Laine bem falou, não é sempre que a gente participa, porque a gente tem que ter condição para isso, a gente tem que ter se arrependido das nossas faltas para isso, porque sem arrependimento, está lá na parte 4ª do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, sem arrependimento nem as preces dos encarnados nos alcançam. Porque é preciso que a gente se dê conta. Puxa vida, fiz bobagem, eu entendi, meu pai. Me ajuda agora a reparar isso. Então, a gente precisa disso. Então, a gente, às vezes, tem condição de fazer parte desse planejamento, às vezes a gente não tem. Então, mas de qualquer forma, a gente é sempre auxiliado, monitorado ou dirigido mesmo pelos espíritos superiores em nome do Senhor, não é? Então, por isso que dá certo. E é importante que a gente pense, eu até quero deixar aqui expressamente um pedido para a nossa administração do programa, que a gente faça um programa só sobre planejamento reencarnatório. Porque tem muita coisa para falar que, assim, rapidinho, não tem condição. A gente pode pensar assim, alguns dos nossos ouvintes podem estar pensando, poxa vida, mas a gente vai definir a família que a gente vai nascer, a gente vai ajudar a escolher, mas tem tantos nascimentos que nascem de relações fortuitas. Então, como é que é isso, né? Então, só para dar uma pincelada, porque eu acho que a gente precisa voltar nesse assunto, a gente tem que sempre guardar a certeza de que Deus faz limonada dos limões que a gente vai oferecendo. E o que a gente mais faz é oferecer limão. E o Senhor vai fazendo limonada. Porque reencarnar, eu sempre gosto de pensar que é como jogar xadrez com o computador. A gente sempre vai perder, e perdendo a gente ganha. Porque o computador é Deus, e Ele quer o melhor para a gente. Então, assim, nos parece complexo, claro, a gente é criatura. Mas Deus dá sempre um jeito, e uma coisa importante da gente pensar. A gente vai fazendo as reparações uma por vez. Por isso que às vezes a gente precisa de milhares delas para poder dar conta de tudo. E é por isso que a caneta desse planejamento está na mão de Deus. Mas guardemos o seguinte, meus queridos, a reencarnação é a prova da justiça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Tudo vai se acertando. Perfeito. Meus queridos, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Com certeza a gente vai fazer, né? Vamos solicitar aí fazermos um programa falando somente sobre o planejamento. Eu acho bastante importante para que as pessoas entendam, né? De que nós não estamos ao léu, não estamos sozinhos, de que tem realmente um plano muito amoroso nos conduzindo durante essas encarnações, por mais que a gente faça e acumule dívidas, né? Quero agradecer então, Laine, obrigado. Obrigada Sandra, obrigada Nick. A gente sempre aprende muito quando se reúne para falar sobre um assunto. Obrigado, Sandra. E também um bom dia a todos. Abraço carinhoso.
Nós é que agradecemos a oportunidade, desejamos a todos um forte abraço e que o Senhor acompanhe cada um nesse final de semana, que seja abençoado. A todos os nossos queridos amigos que nos acompanharam, façamos um excelente final de semana, junto com as famílias que a gente tanto precisa e ama, né? Obrigado a todos. Nos acompanhem no próximo programa, na próxima semana, sábado que vem, 7 da manhã, estaremos aqui. Bom dia a todos.